nasci numa localidade chamada Mina Gaúcha, que pertencia ao Rio Caeté, em 1943. A minha família, ou mais precisamente o meu pai, que eu costumo dizer, era cigano de mina. Onde apareceu uma mina que pagasse melhor, ele ia. E em 1957, ele foi contratado pela Mineração Geral do Brasil, a Minerazil, que era dirigida pelo seu João Gabriel Macari, para prestar os serviços na localidade de Santana. Eu era interno do seminário Nossa Senhora de Fátima de Tubarão. Então, aí eu cheguei realmente em Santana em final de 1959. Em 1960, comecei, mês de janeiro, acho que 16 de janeiro de 1960, eu comecei a trabalhar no escritório central da Minerazil em Uruçanga. Da Minerazil eu fui para a Ceusa, aí fiquei na Ceusa em torno de 5 anos, de 8 anos, melhor dizendo, e aí fui trabalhar no comércio como auxiliar da minha esposa, digamos assim. E assim terminei a minha vida profissional em Uruçanga. Eu trabalhava na Minerazil e o meu chefe era o Rony Zaniboni, da ex-UDN, da antiga UDN. E aí com ele eu comecei a minha vida política, já participando, já em 1960, lá no mês de maio, junho, foi-me dada a incumbência de reorganizar o diretório da UDN, porque o presidente então tinha relaxado, estava tudo desorganizado. Eu fiquei praticamente um ano, até o final do ano, reorganizando o diretório municipal da UDN. Em 61, trabalhei para a eleição do Rony Zaniboni como vereador. Em 65, a campanha para prefeito, que o Rony venceu as eleições de 1965. E em 66 eu fui candidato a vereador. Me elegi vereador pela primeira vez em 1966, exercendo o mandato de 67, 68 e 69. 3 anos. Depois eu voltei em 1972 e 1976. Então, o mandato de 72 eu fiquei de primeiro suplente. Aí o vereador Lorival Pereira estava trabalhando em São Paulo e renunciou, aí eu assumi o mandato no lugar dele. Foram mais ou menos, praticamente 3 mandatos. Em 1969, que através do Romeu de Bona, ele fazia parte do diretório da UDN, nós ia ter uma eleição, e foi a primeira vez que fizemos uma coordenação de campanha. Então eu fui o primeiro coordenador de campanha em Uruçanga, E a partir de 69, sempre que eu não era candidato, que eu não fui candidato, eu fiquei na coordenação das campanhas, desde 1969. Que 69, para relembrar, nós tivemos 4 candidatos. Já foi o seu Lídio de Brida, no MDB, o seu Lídio com o Altair Jordani, que eram os 2 candidatos, e do nosso lado, já Arena, na época, o seu Almir Pinheiro e o Olímpio de Vila, foram os 2 candidatos, e ganhou a eleição o seu Lídio de Brida, em 1969. Eu acho que digamos assim, até 76, por aí, até 76, 77, existia mais o espírito partidário, principalmente dos políticos, não só a nível municipal, mas a nível estadual e também a nível federal. Existia uma fidelidade maior, um pensamento um melhor pensamento sobre a política. Aí, a partir, principalmente dos anos 80, com troca de partido, com essa facilidade de filiação, de criação de partido, a política meio que se deteriorou, na minha visão.
acho que se viver um tempo melhor na política brasileira. Bah. Hoje eu acho que nós estamos num período de guardar o momento para contar a história, porque realmente, né, a gente vê que os políticos eles vivem, tá, de negociatas. Dificilmente uma parcela muito pequena dos políticos ainda tem o seu idealismo, penso no Brasil, mas a grande maioria, infelizmente, não tem mais essa visão. A nível federal, a nível nacional, eu colocaria assim duas pessoas. De um lado, Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Foi um grande estatista, um sujeito excepcional, um grande presidente, por sinal, mesmo que fosse de partido contrário ao que eu militava. E outro que tem uma história de luta, uma história de defesa do Brasil mesmo, como político, era o Carlos Lacerda. A história dele é muito interessante, apesar de ser um radical de direita, né? Mas ele tinha pensamentos muito bons sobre o Brasil. Então, a nível nacional. A nível estadual, eu coloco com duas figuras assim de proa e muito importantes, né? Do lado do PSD, o Ilvo Silveira, que era um gentleman, né? O Ilvo Silveira ele tratava os contrários como se fossem iguais. Como governador, atendia todo mundo e foi um grande político em Santa Catarina. E o outro que eu elejo como o meu guru mesmo na política foi o Antônio Carlos Conde Reis. Essa foi uma figura importantíssima na política brasileira, de Santa Catarina. E a nível municipal, eu acho que não era político, né? Ele foi jogado na política, né? Mas uma pessoa que eu elejo como uma dos meus exemplos, inclusive não só na política, mas como vida, o seu Laurinho de Bona. Tá? E do outro lado, assim, uma pessoa que foi influente, né, em Uruçanga, já nos tempos mais modernos, a partir de 69, foi o seu Lídio de Brito. Então, são as duas pessoas, o Lídio de Brito e o Lauro de Bona, que eu elejo a nível municipal. 1968, Uruçanga completava 90 anos e nós, na época eu era vereador e o prefeito era o Munizani Boni, resolvemos fazer um avant-première do que seria a festa do centenário de Uruçanga. Então, a festa dos 90 anos de Uruçanga, que foi um espetáculo, guardadas as proporções, logicamente. E uma das missões que foi me dada na época foi visitar todas as famílias onde morasse ou vivesse uma pessoa acima de 75 anos. Então eu visitei em torno de 80, 90, 100 famílias, conversando com pessoas que foi a primeira geração de Uruçanga, entendeu? Aí foi onde eu adquiri um conhecimento, o conhecimento que eu tenho sobre a história, sobre a vida de Uruçanga, foi nesse período. Existem vários fatos, mas assim que eu acho mais, que me marcou muito, foi quando vamos ver aqui, 1968, acho, início de 68, em janeiro haveria a eleição para a presidência da Câmara de Uruçanga. E eu fui procurado pelo partido adversário, me oferecendo, na época, um valor em dinheiro e um emprego do Estado, para mim me vender, digamos, né? Para mim votar no candidato opositor ao prefeito na época. E na época fizemos toda uma gravação e o dia que eu fui fazer a denúncia na Câmara, ele quis reverter o fato, dizendo que eu que tinha procurado o PSD na época, né, para me oferecer, para me vender para eles. Aí andou dando
umas vias de fatos lá, né? Se achando no tapa na reunião da Câmara, mas felizmente depois de um certo tempo a gente hoje é amigo, conversa sobre o fato, né? O que matou muito a agricultura em Uruçanga é que o cidadão que morava principalmente na região de Belvedere, Rio Carvão, Rio Maior e nas Palmeiras, eles abandonaram a região agrícola para ir trabalhar na mina, porque era um salário muito representativo, né? O mineiro na época ganhava muito bem. Então, praticamente acabamos com a nossa agricultura em Uruçanga. E depois tivemos o evento da mineração a céu aberto, em que na região de Santana e Rio Carvão, principalmente, e Rio América, Rio Carvão e Santana, nós perdemos uma grande área agrícola, né? Que era uma área agrícola grande, e a mineração acabou com isso. Mas quando a Treviso chegou em Uruçanga, eles invadiam, cortavam a cerca do proprietário, botavam as máquinas a trabalhar, depois é que iam conversar para acertar. Aí quando eles chegaram nas terras dos parentes da minha esposa, ali, do Rio Carvão, do Sermão, eu comecei junto com o doutor Pimentel, na época, doutor José Pimentel, grande figura, a entrar na discussão e nas negociações das terras, entendeu? Mas até então eles faziam gato e sapato do pessoal, ofereciam um valor e a pessoa tinha que aceitar, né? O poder público, inclusive, né, como eu falei anteriormente, o poder público recebeu de braços abertos, porque era a maior fonte de arrecadação de Uruçanga, né? Que era o imposto sobre o carvão, né? E gerava um monte de empregos, né? Você pega a Minerazil, por exemplo, lá nos anos 60, 63, 65, ela tinha em torno de 400 a 500 pessoas trabalhando em Santana. Então você vê que é né? E depois veio a Treviso, com a mineração a céu aberto, né? O pessoal ganhava muito bem, eram muito bem remunerados, né? Então, para o poder público, na época, foi uma bênção, né? Eu acho que o grande problema de Uruçanga mesmo, com relação ao carvão, é que nunca tivemos pessoas de Uruçanga donos de minas, né? Eram tudo de fora. Então, em Uruçanga ficava o salário do pessoal, mas o lucro, que era bom, vinha para Criciúma. Então, Criciúma soube se aproveitar da mineração de carvão e desenvolver horizontalmente, né? Então, o que não aconteceu com Uruçanga. Um dos maiores debates que ele teve foi com esse Eméio Moré, com o tal de Mário Gotardi, que era fiscal da Fazenda, foi vereador pela UDN em Uruçanga. E o último mesmo que enfrentou o Padre Gerônimo, mesmo assim, de frente a frente, fui eu, né? Aconteceu o seguinte, ele quando se afastou ali da matriz, deixou de ser vigário, ele rezava as missas lá na casa onde ele morava, lá em cima. Aí a dona Marlene ficou doente. Aí ela queria, eu levava ela à missa todos os dias lá, né? Porque ela sempre foi uma grande contribuinte das obras do padre, ali, Paris da Criança, tudo ali, ela sempre contribuiu. E nesse coisa a gente começou a se aproximar, né? Até um dia, num mês de outubro, lá, aniversário do Padre Agenor, a gente levou um bolo lá e tal, ficou batendo papo. A partir dali, acho que foi uns 3 anos, 2 anos e meio, de uma relação muito boa, muito amistosa. É lógico que, digamos assim, odiado por uns, né, e adorado por outros, isso, mas felizmente, em toda essa minha atuação, carreira política, são 60 e poucos anos, né, de atuação, eu nunca tive inimigos, eu tive muitos adversários, tá? Mas adversários realmente ferrenhos, né, de debates, de discussões e tal, mas assim, não tenho especificamente, esse foi inimigo do Juscelino, esse tal. Não gostar é uma coisa, né? E ser inimigo é outra totalmente diferente.
Agora, eu me considero que nesse período da minha atuação na política de sangue, mais nos bastidores até do que lá como candidato, ou como pretendendo ser candidato, eu acho que eu prestei alguns grandes serviços para o Uruçanga. Por exemplo, uma das bandeiras que eu tive sucesso e que eu peguei firme foi a questão da eletrificação do rural de Uruçanga. Tá? Eu lembro que, na época, Rio Maior, Palmeira do Meio, Linha Pacheco, Armazéns Belvedere, Rio Salto, não havia energia elétrica. Tá? E em 2 mandatos que eu fui, os 2 mandatos que eu fui como vereador, os 2 primeiros mandatos, essa foi a minha luta. Quando eu estou falando aqui, foi que quando foi feito o Rainha do Mundo, o colégio municipal, né, que era municipal, ele foi feito uma doação para as freiras. E chegou nesse período, foi em 77, elas tinham que investir algum dinheiro para dar uma melhorada no colégio, mas elas queriam que fosse doado sem cláusulas de reversão. Fosse dado totalmente como havia sido feito com São Bento aqui em Criciúma. E aí fomos para a votação na Câmara e não conseguimos os 2/3. Então foi quando, aí que vem a história do colégio, quando as irmãs, então, a prefeitura indenizou que elas tinham investido, elas saíram, e como era meio de ano letivo, nós ficamos com um problema, e agora, como é que fica? Aí eu participei muito na questão de fazer o convênio Prefeitura e Unesc, que em princípio foi feito para tocar aquele ano e depois no final se rediscutisse. Eu acho que a Unesc ficou lá em torno de 5, 6 anos, por aí, né? Eu senti muito na carne, principalmente até 1963, de 1960 até 1963, uma discriminação muito grande com as pessoas que vinham de Santana e Rio América, da região da mina, entendeu? Então foi uma luta muito grande que eu tive e me incluir na sociedade de Uruçanga. Depois que a gente se incluiu, aí ficou tudo normal, mas não... Talvez até em função da minha participação política tenha facilitado essa minha inclusão, mas havia uma discriminação muito forte na época. Inclusive os parentes da mulher, uma ocasião fizeram uma reunião lá na casa paterna, lá na casa dos velhos mesmo, e chamaram meu sogro e minha sogra, chamaram a atenção como é que eles iam deixar a filha casar com um brasileiro. Tanto jeito que o negócio era bem forte, né? Isso aqui, ó, tem várias fotos aqui, tem várias fotos dessa aqui de saneamento. O prefeito que mais fez coisa em Uruçanga foi o Rony Zarimoni. Aquela região aqui, ó, daqui do grupo para lá, no verão, depois da chuva da tarde, não se andava ali. Na frente da casa parecia um valo com esgoto ali. Para almoçar, às vezes nós tínhamos que ir lá atrás da casa para poder almoçar, por causa do céu. E o Rony fez toda a drenagem naquela região ali também. Foi para a época, né? Aí eu acho que a Uruçanga não tem vocação para isso. Já vem desde lá, desde quando o italiano, eu digo o seguinte, desde quando o italiano passou a ter vergonha de vir na praça e falar o italiano, aí a nossa cultura desmontou. Tá? E vocês podem ver que é uma luta e tem um grupo que pega e vai e volta e vai, não tem jeito de formar um negócio cultural ali. A vida é uma sequência de fatos e atos, né, que é dado ao homem buscar a solução para esses fatos e esses atos. Então, a tua determinação, a tua visão
e a forma de como é a síntese da vida.